Eu sou a Cláudia Bus e esse é mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós estamos com a doutora Renata Stoebel. Ela, que é clínica médica, também é paliativista. Ela trabalha no Hospital São Vicente de Paulo e também na Clínica Palium. Ela vai estar falando hoje aqui com a gente sobre cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Eu agradeço muito a sua visita aqui na Foca na Causa. E hoje são algumas especialidades que a gente vai falar, porque tem tanto mito falando sobre cuidado paliativo, a gente escuta tanta coisa, né? Quando fala sobre cuidado paliativo, vai morrer. Não é assim, as pessoas ainda pensam assim. E não é mais assim, né, doutora Renata? Não, bom, obrigada. Eu gostaria de agradecer pessoalmente o convite, né? Fiquei muito honrada, porque eu já acompanho vocês aí nas redes sociais, acho bem importante, né, as matérias que vocês fazem. E particularmente no que eu vou falar hoje, eu acho muito importante que vocês queiram discutir sobre, porque ainda é um tema bastante, como você falou, que tem muitos tabus, né? Muitos preconceitos, né? Infelizmente, ainda é uma especialidade que está sendo conhecida hoje em dia, né? Então, o cuidado paliativo ele vem ganhando, né, espaço, mas aos poucos, né? Entre os médicos, né, entre a equipe médica, a classe médica, a gente ainda tem bastante preconceito, né, as pessoas ainda se esquivam um pouco de falar sobre, né, porque realmente é um tema que mexe com questões difíceis de se lidar, né, com sofrimento, com medos, com angústias, né, com morte, né, mas eu acho que a gente tem que sair daqui hoje com um conceito de que cuidado paliativo não tem relação com desistir de viver, com a morte, né, propriamente dita, mas sim como chegar até o seu último dia de vida. Né? Acho que isso que a gente tem que levar como mensagem principal. Sabe, doutora Renata, eu passei por isso, eu fui cuidadora, né, do conhecido professor Bus, eu decidi fazer esse cuidado e eu sofri muito porque eu sou professora de filosofia, então eu nunca fui da área da saúde. De repente, uma pessoa acamada, né? De repente, simplesmente uma pessoa acamada em casa. Eu não sabia absolutamente nada, né? Como trocar uma fralda, depois aspirar, depois colocar oxigênio, essas questões, né? Que foi o tratamento em casa da pessoa. E quem me auxiliou muito foi um enfermeiro, né? Do posto de saúde na época, me dando as dicas do que fazer nessas situações. Mas, doutora Renata, que momento se indica esses cuidados paliativos? Tem um momento que ele é indicado? O momento ideal, tem um momento ideal e o que a gente acaba presenciando, infelizmente, na maioria dos casos, né? Mas o momento ideal é sempre o momento de um diagnóstico de uma doença incurável ou que não responde mais ao tratamento, né? Então, nesse momento de um diagnóstico para a família ou para o paciente, em que você se depara com uma não responsividade ao tratamento ou realmente já uma doença avançada, ameaçadora à vida, a partir desse momento já seria o ideal que a pessoa já tivesse um início de um entendimento sobre cuidados paliativos, porque em algum momento na trajetória dessa doença, da evolução dessa doença, ela vai se deparar talvez com essa situação. E às vezes pode ser tarde, porque quanto mais tarde a gente iniciar esse acompanhamento, esse cuidado, o cuidado vai ser pior, né? Quanto mais cedo a gente conseguir acompanhar esse doente, essa família, né, a trajetória dessa doença, o cuidado vai ser melhor. Então, quanto mais precoce, ou seja, de preferência no momento do diagnóstico, melhor. E doutora Renata, a gente sabe que os cuidados paliativos, eles são destinados, ou mais objetivamente falando, para a pessoa que está precisando desses cuidados. Ela acolhe também a família? Por exemplo, então os cuidados paliativos, eles vão acolher o paciente, mas ele também acolhe a família, o cuidado paliativo? Sim, o cuidado paliativo, ele faz um triângulo de cuidado, onde tem a equipe, né, a profissional, multiprofissional, a família e o doente. Então, a gente procura dar toda a assistência, né, para o paciente, mas também para a família. Porque muitas vezes, como você mesmo acabou presenciando e vivenciando, né, a família às vezes precisa também ser olhada, também ter as orientações para fazer o cuidado ideal, né, para não se sentir desamparada, né, porque isso também cria sofrimento para eles, né.
Eu diria até que às vezes é mais para a família até do que do próprio doente, né? Então, com certeza, a gente tem esse olhar também para a família, assim como o doente. A doutora deve ouvir muitos relatos, né? Porque a sua experiência é vasta, 14 anos só no hospital, né? Na UTI. Na UTI do hospital. Então, eu tenho um conhecimento muito vasto para trazer para a Foca aqui, né? E para quem nos assiste. Esses relatos, por exemplo, eu estou falando sobre a minha vivência, mas para poder fazer, né? Uma agonia, uma angústia que me causava muito era da decisão porque como a pessoa já não decidia mais por ela, né, como o meu marido no caso não decidia, eu tinha que tomar as decisões. Um exemplo desse foi a decisão de colocar a gastro, né, gastrostomia, né? E para mim não foi nada fácil essa decisão, porque você conhece a pessoa, né, autônoma, decidindo tudo, inclusive até coisas pela própria família. E de repente essa pessoa não decide mais nem sobre ela. Então, eu falo isso porque a doutora, como paliativista, o que para mim foi muito difícil foi tomar as decisões né? Então, você decide pela sua própria vida, mas quando você tem que decidir pela outra pessoa, isso causa muita angústia. A doutora vê isso nos relatos que tem experiência? Sim. Veja, quando a gente entende que o paciente já não está diante de uma doença incurável, que não está mais respondendo ao tratamento, ou está perto do fim de vida, essa indicação, ela tem que ser técnica. Quem decide se o paciente está apto a ser acompanhado, deve ser acompanhado por cuidado paliativo, é o médico. É claro que ele faz parte da equipe, né, de outros profissionais, mas é uma decisão, teoricamente, médica. Então, todas as condutas ali, elas são discutidas com a família. Mas a indicação tem que vir do médico, para qualquer procedimento, para ver se é cabível ainda ou não, se aquele procedimento vai trazer mais sofrimento ou não, se vai ajudar a diminuir algum sintoma ou não, né? Então, a gente não pode jogar essa responsabilidade para a família, porque ela já está sobrecarregada com o cuidado, com o medo, com a angústia, né? Com a tristeza, né? Então, eu diria assim que se foi feito dessa forma, não sei se foi muito correto também, né? Mas as indicações têm que ser médicas e a família tem que compreender e, claro, responder pelo paciente sim, mas entendendo se aquilo vai ajudá-lo ou não, se vai diminuir sofrimento ou não, né? Só para esclarecer aqui, foi assim, ele ainda estava lúcido a primeira vez quando foi pedido. E aí o médico perguntou se ele queria e ele fez assim com a cabeça, que não queria. E aí passou acho que uns 3 meses, ele precisou mesmo. Então me deu esse peso, né, de eu ter que... Eu tive que tomar decisão. Porque a primeira, né, sim, teve a indicação, né, o médico, olha, melhor, porque estava se afogando, melhor colocar, né, a sonda. Mas ele ainda estava lúcido e ele não falava, mas ele entendia. Então ele disse que não queria, né, com a cabeça. Então foi respeitada a vontade dele, mas dali 3 meses não estava mais engolindo mesmo, se afogando muito, e aí eu tive que dizer não, precisa colocar agora, né? Então, sempre essas decisões são muito difíceis, né? Eu acho que o médico ele tem que estar acompanhando a família justamente para amenizar isso, né? E claro, como eu falei, as indicações elas têm que ser bem claras, né? Se ele tinha indicação agora, com certeza a tua decisão foi a mais assertiva, né? De aceitar para fazer o procedimento, né? Porque a família sofre muito com essas decisões, não são só essas, né, doutora? São várias. São muitas. E o que inclui esses cuidados paliativos? Porque não é só, por exemplo, um médico, né? Tem uma equipe, como a doutora relatou aqui. Quais são esses outros profissionais que entram nos cuidados paliativos? Então, o cuidado paliativo ele é um cuidado holístico, né? Ele engloba todo o paciente, assim, tudo que é importante para o paciente. Então, se a gente entende isso, a gente tem que entender que o fisioterapeuta é importante, a fono pode ser importante, nutricionista é importante, fisioterapeuta é importante, o enfermeiro é importante, né? Tudo que vai demandar de melhorar a qualidade de vida desse paciente, aliviar sofrimento, melhorar sintoma, tem que fazer parte dessa equipe para poder deixar ele o melhor possível, né? Tem a questão também espiritual, pode ter um capelão também, se possível, né? Psicólogo é muito importante também nesse processo, né? Então, eu diria assim que uma equipe de cuidados paliativos completa
Teria que ter quase todos da área da saúde presentes, né? Mas isso nem sempre é possível. Então, eu diria que o mínimo que a gente poderia dizer que de uma equipe seria o médico, o enfermeiro, o psicólogo, né? E eu acho que o nutricionista ele acompanhando toda essa evolução, né? Mas se a gente conseguir colocar todos esses profissionais, seria o ideal, né? E a gente consegue isso pelo serviço público, pelo SUS, ou é particular? Por exemplo, o SUS oferece cuidados paliativos? Então, de um tempo para cá, o SUS está implementando, né, projetos, medidas para ampliar esses serviços na rede pública, né? Ainda está em passos pequenos, né? Mas já tem uma lei que determina que todo serviço hospitalar, né, principalmente os maiores, são obrigados a ter o serviço de cuidado paliativo no hospital, né? Só que isso, como eu falei, está sendo ainda elaborado, está sendo exigido. Então, a maioria das cidades, a maioria dos hospitais não tem, né? Mas, como eu falei, o SUS está implementando, está contratando equipes, inclusive na rede ambulatorial também, né? Então, eu acredito que sim, o primeiro passo já foi dado, que é uma exigência que está sendo feita. Agora, as prefeituras, né, os hospitais, enfim, eles estão sendo obrigados realmente a implementar, a colocar isso em prática. Então, eu acho que daqui a um tempo isso vai realmente ser uma coisa bastante presente mesmo. Mas, por enquanto, ainda não é a realidade da maioria das cidades, né? Saiu até uma lei, né, que eu vi, foi dia 7, se eu não me engano, que saiu, né? Que é para fazer com que os pacientes tenham direitos mais de dignidade nesses momentos, né? Porque é tanta burocracia, é tanta coisa que precisa ter uma lei que ampare, né? E isso acaba a gente envolvido no momento da doença emocional, etc. A gente acaba esquecendo outras coisas que são tão importantes quanto, né? Sim. A doutora relatou então que além da dor física, nós precisamos tratar essa dor física nos cuidados paliativos, a gente também precisa cuidar do psicológico, no caso do corpo como fisioterapia e etc. Tem mais alguma coisa que nesses cuidados paliativos entra, doutora? Tá. Então, no cuidado paliativo moderno, né, a gente segue uma linha, né, de cuidado que a gente chama de tratamento da dor total. O que é essa dor total? É a dor física, mas também as outras dores que o paciente, que acompanham o paciente nessa trajetória de qualquer doença grave, ameaçadora à vida, fim de vida, etc. E quais são essas dores? Então, a dor física, a dor psicológica, né, a dor espiritual e a dor social. Porque se a gente entende que o paciente é um ser humano, é um indivíduo, ele está inserido num ambiente, né? E vão ter vários fatores que vão estar influenciando esse processo que não é só a doença. Então, por exemplo, né, ele tem uma doença grave, independente de qual for, e a família muda toda a rotina, né, para poder cuidar desse doente. Tem famílias que conseguem mudar a rotina e tem famílias que não. Tem famílias que têm que se adaptar, tem a questão financeira envolvida. Às vezes esse paciente era o provedor da família, então acaba alterando todo, né, ali a questão de dependência financeira, econômica, né? Isso gera uma angústia para quem está em volta, o que vamos fazer, quem que vai nos ajudar, né? O próprio paciente se sente angustiado e pressionado porque ele não vai mais poder estar ali para desempenhar aquele papel importante, né? É um pai de família, tem criança pequena às vezes, né? A questão social, ele está inserido no ambiente de trabalho, né? As pessoas às vezes poderiam estar dependendo dele, né? A questão espiritual, que eu acho que é uma das mais difíceis da gente abordar, né? As perguntas que aparecem, né? Que são muito comuns. O porquê que isso está acontecendo comigo? Por que né, não está com fulano, né? Eu sou uma pessoa tão bacana, tão legal, não fiz nada de errado. Por que eu estou sofrendo se o outro ali não está, né? As perguntas, né, relacionadas às crenças, né? Por que Deus está me castigando, né? O que eu fiz de errado para estar passando por isso, né? Então, tudo isso gera uma angústia. Então, essa é a questão espiritual da própria existência, né? Será que eu vivi o que tinha que ter vivido, né? Será que eu tive uma vida que foi plena, né? Será que eu deixei de fazer alguma coisa que era importante? O que vai ficar delegado, né? A questão psicológica, né? As angústias, os medos, né? Poxa, eu vou morrer, o que vem depois, né? Como é que minha família vai ficar, né?
Então não é só a dor física, não são só os sintomas relacionados à doença que o paciente tem. É tudo isso que está em volta do paciente, que um paciente é um ser humano, é um indivíduo que chora, que sofre, que tem que pagar conta, né, que tem família, certo? Então, que pensa ali no que pode acontecer depois. Então, tudo isso gera todo um movimento ali de questionamentos e de medos e de angústias. Então, essa é a dor total que a gente fala do cuidado paliativo. Que a gente não vai focar só na doença em si, nos sintomas em si, mas tudo que está envolvido e que pode trazer algum tipo de sofrimento para o paciente e para a família também. Doutora Renata, tem algum momento ou alguma situação que desestabilizou a doutora no momento do ofício? Na verdade, eu digo assim que cada paciente ele é uma novidade, ele é uma surpresa para mim. Porque como cada indivíduo, né, é um ser humano diferente, né? Então, eu digo que sempre que eu tô acompanhando um paciente novo, eu tô vivendo uma nova história. Porque eu não sei como aquele paciente tá encarando aquele momento, como que a família tá aceitando aquilo, como que ele vai evoluir, né? Se vai ser um tratamento, acompanhamento longo ou curto, né? Então, eu digo assim que as angústias também acabam vindo também para a equipe, né? O que eu posso fazer para ajudar essa família, ajudar esse paciente, né? Então, a gente, como médico, como profissional, a gente quer dar o nosso melhor para que o paciente fique melhor, né? Então, eu digo assim, que eu sempre fico um pontinho de interrogação, assim, do que vai vir daqui para frente, sabe? O que esse paciente vai me trazer de aprendizado, o que eu posso fazer de diferente que eu não fiz ainda, sabe? É sempre uma novidade para mim, nunca é a mesma coisa. A doutora Renata falando isso, eu lembro de um caso, né, que o Bus ficou internado 10 dias no INC, e ali eu tive um relato do quarto ao lado, né, que a senhora estava há 3 meses internada e só uma filha ficava com ela. E não tem onde dormir, né? É uma cadeira. Uma poltrona. E é uma poltrona, né? E ela não tinha ninguém, doutora Renata, que viesse trocar. Então ela ficou com essa mãe 3 meses no hospital dormindo nessa poltrona, porque ninguém vinha trocar com ela. Eu fiquei 10 dias, eu fiquei quase louca lá dentro, porque, né, não tem uma poltrona, sobrecarrega, eu não sei como ela aguentou. Mas eu tô falando isso porque vocês veem muito isso, né? Às vezes esse impacto não é só do paciente, a família ao redor, né? Que às vezes ou cuida muito, né? Ou vem brigar porque acha que tinha que ter feito isso ou feito aquilo, Sim. ou de menos, não aparece nem para saber como é que tá, né? Você vive isso, né, doutora? Sim, porque as famílias elas são muito diferentes umas das outras, né? Então a gente se depara às vezes com aquela família bem super protetora, em que você tem vários cuidadores, e isso até é bacana de ver, né? E porque essa rede de apoio em torno do paciente ela é muito importante. Traz mais segurança, traz mais, né, amparo, né? O paciente se sente mais protegido, né? Mais, até mais amado, né? Porque várias pessoas ali cuidando e tudo mais. Então essa família teoricamente ela é mais fácil da gente manejar, né? Porque daí não vai sobrecarregar só um cuidador, né? Mas aquele familiar que por algum motivo tem só um cuidador ou 2, ou tem uma dificuldade, né, de às vezes ter que abandonar o trabalho para poder cuidar, que tem essa questão financeira que é bem importante às vezes, né? Não pode às vezes pagar um cuidador, então tem que só ser ele cuidando, né? E não tem outras pessoas para ajudarem. A gente vê que esse paciente, ele muitas vezes adoece junto, né? Porque sobrecarrega, porque não é só a questão física, né? De não dormir, de não se alimentar direito. É a questão ali de angústia também junto, de medo, né, do que vai acontecer, do que não vai mais acontecer, e às vezes a pessoa se frustra por isso, né? Eu queria levar meu pai para casa, mas daí não consegue, né? Então esses 3 meses, por exemplo, que essa pessoa ficou lá, tenho certeza que ela talvez tivesse esperança de poder ir para casa dela, às vezes poder cuidar em casa, né? Talvez não tenha sido possível, né? Mas tudo isso gera uma expectativa e gera angústia e gera, né, às vezes tristeza, depressão. Então a gente vê esses opostos assim como bem diferentes assim, mas muitas vezes é a realidade. Nem sempre a gente tem uma família unida que colabora, que ajuda, né? Então a gente tem que entender também a realidade de cada família, não fazer julgamentos, né? Mas a gente também procura orientar esse cuidador
para procurar, às vezes, de outra forma, né? Uma rede de apoio similar, que ajude, né? Um vizinho, um amigo, né? Ou um parente mais distante, né? Para que ele também não fique sobrecarregado, né? E já passou, doutora Renata, alguma situação de ofensa? Porque às vezes as pessoas, nesse momento de quase morte ou de morte, as pessoas ficam emocionalmente abaladas, né? E tem algumas que perdem né, o rebolado ali, partem para agressividade. Já passou por isso? Olha, especificamente em cuidados paliativos, não. Tá? O que eu já vivi e vivo ainda bastante é a questão da pessoa ficar muito frustrada e ficar muito enraivecida num primeiro momento. Porque não era o que ela gostaria de escutar. Né? Ela gostaria de escutar que o pai está melhor, ou que a filha está melhor, que vai curar, que vai para casa. E quando eu venho com uma narrativa de que as coisas não estão indo bem, que é provavelmente que esse paciente venha a falecer em algum momento e tudo mais, isso frustra a pessoa, né? Porque não era o que ela estava esperando, não era a expectativa dela. Né? Então, o que eu procuro fazer e procuro separar bastante? Eu sempre falo que quando você se coloca no lugar do outro, você consegue ter um pouquinho mais de entendimento. Então, eu procuro me colocar no lugar do outro. O que eu faria se eu estivesse recebendo essa notícia? Então, mas com certeza, assim, a maioria das vezes, ninguém aceita bem num primeiro momento, né? Então, às vezes a pessoa fala alto, fala de uma maneira mais ríspida com você, né? Mas eu nunca, não digo nunca, mas assim, eu sempre procuro não dar o troco, não retribuir da mesma forma. Eu procuro massificar ali a questão, porque eu entendo que aquele momento é muito difícil para ela. Não era o que ela gostaria de estar recebendo como notícia, né? Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor e tentar melhorar um pouquinho essa situação, né? Mas, de um modo geral, eu nunca tive, assim, xingamento, nada disso. Até porque eu procuro falar com bastante calma. Eu não sou muito direta nessa questão, assim, teu pai vai morrer. Porque né? tem uns que fazem isso. Não, acho que você tem que ter toda uma preparação. Eu faço muito, ali na UTI a gente trabalha muito isso, né? Pode não parecer, mas a gente trabalha muito cuidado paliativo ali também. E o que eu faço é fazer um recordatório, né? De como o paciente era, como o paciente estava, do que vem acontecendo, do que já aconteceu, para chegar no que está agora. Porque aí a pessoa entende que não foi uma coisa do nada que a gente, entre aspas, achou que era o mais interessante para ele, né? Que ele já vem de uma carga de sofrimento muito grande, né? E que a doença não está melhorando, está irreversível, não está respondendo, então... e aí a pessoa tem esse entendimento. Então, muitas vezes, com essa fala mais tranquila, explicativa, eles entendem melhor. Nem sempre aceitam, mas eles entendem melhor. Então, a maioria das vezes eles não são assim tão grosseiros ou, né? Graças a Deus nunca passei por uma situação desse tipo. Que bom, né, doutora? Sim. Eu tenho uma curiosidade, doutora Renata, porque você trabalha tão próxima a isso que a gente chama de morte, né? Como você lida com essa visão? Eu tenho essa curiosidade porque vocês veem isso todos os dias. Né? Para a gente que não é da saúde, vê pelos jornais, mas você experiencia isso na realidade diária. Você mudou a tua visão de quando você era jovem ou você já tinha essa visão que você tem hoje? Mudou? Você tem uma visão específica sobre isso? Assim, eu acho que cada um tem uma crença, né? E eu respeito muito isso. A minha crença ela foi mudando ao longo dos anos, assim, com as minhas experiências, com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, né? E isso me ajudou bastante a ter um entendimento de algumas coisas que eu acho que as pessoas passam, né? No cuidado paliativo especial, eu acho que o que me ajudou muito foi quando eu realmente fui fazer a minha pós-graduação. E aí eu vi que, na verdade, eu constatei, né? Que o que acontece? A gente entra na faculdade com o intuito só de curar e trazer o paciente a viver, né, a melhorar, a ficar bem e tudo mais. Mas ao longo da trajetória da gente profissional, a gente vê que a maioria, eu diria assim, né, das situações, a gente não consegue curar o paciente. As doenças crônicas às vezes não são curadas, elas têm tratamento para aliviar sintoma, para melhorar, para aumentar a sobrevida, né, mas não são curáveis, né?
Então, assim, se eu entendo que muitas doenças não têm cura, né? E que infelizmente às vezes o paciente pode vir a falecer, eu tenho que trabalhar isso também, porque senão eu vou estar sempre me frustrando, achando que todos os pacientes têm que se curar e o que eu estou fazendo errado quando não está dando certo, né? Então, quando eu fui estudar o cuidado paliativo, eu me deparei com isso, que era muito comum e que a maioria dos médicos, quando eu na faculdade, somente com esse intuito de curar, não estão preparados para passar por essa fase de acolher o paciente e a família quando não tem mais, entre aspas, o que fazer. Eu não gosto dessa frase, a gente abomina essa frase, né? Porque tem muito o que fazer, mas não no sentido de curar aquela doença, né? Mas eu posso fazer muito pelo doente, entende? E muitos profissionais, às vezes, acabam não estão preparados para essa fase. Não gostam de acompanhar, não querem, às vezes, nem tocar no assunto, né? Então, eu comecei a ver que era muito importante ter um profissional que pudesse, nesse tipo de evolução da doença, poder dar esse acompanhamento para o paciente, com qualidade, com menos sofrimento, né? Às vezes até aumentando a sobrevida, porque às vezes quando o paciente está muito bem cuidado, eles nos surpreendem, eles vivem muito mais, né? Então eu aprendi a achei, quando eu fui fazer a pós, eu achei o quanto que era bonito isso, sabe? De você dar dignidade para o paciente, melhorar a qualidade de vida e tratar o paciente que a princípio estava meio que abandonado, né? Por não ter mais aquela cura, por, entre aspas, o paciente, o doutor, o médico acompanha ele, dar alta da parte dele muitas vezes, né? Ó, da minha parte não tem mais o que fazer, então agora, né, vamos mandar para casa. Então eu acho que quando eu tive esse conhecimento e esse entendimento do quanto que é importante, eu me apaixonei pelo cuidado paliativo, né? Mas para você que é fácil, não é, porque é uma área que trabalha toda essa questão de sofrimento, de dor, né? Então a gente tem que ter um preparo, né? Doutora Renata, o que significa dar dignidade para esse paciente? Dar dignidade é você, bom, primeiro, respeitar a autonomia do paciente, se ele ainda tiver condições de ter autonomia para isso, né? Porque essas questões assim do que o paciente quer ou não, se ele tem autonomia, se a gente puder respeitar, a gente vai dar uma morte mais digna para ele, né? Tentar melhorar todos os tipos de sintomas que esse paciente venha a ter decorrente de qualquer situação, qualquer patologia, qualquer doença, tentando amenizar o máximo possível, para que ele fique o mais confortável possível, para que ele sofra o menos possível, né? E muitas vezes até, como eu falei, melhorar a qualidade de vida a ponto de que ele possa viver mais, né? Nesse sentido, diminuir dor física, sim, mas aliviar sofrimento espiritual, psicológico, amparar essa família, né, no quesito social. Então, olhar o paciente como um todo, né, como um ser humano, não só para uma área, né, só uma questão, entende? Então, dar dignidade é você olhar o paciente integralmente, em todas as suas necessidades, né, em todas as suas queixas, né, e para que ele possa, eu digo, como eu falei, dar vida até o seu último momento de vida, né? Então, não antecipar, mas também não prorrogar isso, mas tentando focar em qualidade de vida, conforto e menos sofrimento. E é muito interessante ouvir isso, doutora Renata, porque com o BUS, eu sem entender nada disso, eu só pensava, eu preciso dar conforto, para ele o máximo de conforto, né, que ele puder, porque aí ele já não tinha mais autonomia. E é muito difícil, porque ele ficou 2 anos e meio acamado, mas ele não teve escara, porque a gente seguiu o protocolo, né? Que era virar a cada 1h30, 1 hora, fazer, né, assim, e colocava ele no sol, porque o meu filho era muito forte, então ele colocava ele no sol para pegar um solzinho, né, protegendo, obviamente, os horários e tudo. Então ele também, ele era para ele ter sobrevivido 1 ano dentro da estatística, né, do que se previa, e ele foi 5. Né, ficou 5 anos assim. Então, né, 5 anos que eu digo da descoberta da doença, 2 anos e meio acamado, né? Sim. Mas eu acho que esses cuidados que às vezes também a doutora relatou aqui, sobre que às vezes a pessoa também, eu cheguei um momento que eu também tava lá só eu cuidando dele, quando eu vi, meu Deus, eu vou antes, né? Porque aí você fica virado 24 horas, né? E importante isso que a doutora falou
quem cuida de quem cuida, né? Porque às vezes a pessoa fica lá só cuidando, esquece de si, acaba indo antes do que o próprio doente, né? Sim. A doutora também já deve ter visto isso, não sei, É. né? Mas a gente tem relatos, né, que a gente escuta de outras pessoas que... Eu sempre falo pro cuidador que ele tem que estar bem para poder cuidar. Porque se ele não estiver bem, não vai dar o cuidado adequado e aí vai ser ele o doente também, né? Mas geralmente acontece muito isso. Quando eu percebo que o familiar ele está caminhando para isso, eu procuro orientar, tá? Então eu digo assim, olha, você é o cuidador, mas talvez você tenha que dividir, né, a tua rotina. Se você tiver condições, às vezes contratar um cuidador para ficar à noite, para você descansar. Você tem que procurar voltar à tua rotina que você tinha antes, né, dentro do possível ali, porque ele pode falecer a qualquer momento, mas você vai continuar vivendo. Então você tem que manter a sua rotina, a sua vida depois disso, né? Então eu sempre procuro, quando eu vejo que está atendendo para isso, orientar o familiar, sabe? Procurar dormir bem, se alimentar bem, ter algum horário de lazer, né, para poder espairecer, né? Porque ele também é um ser humano. Sim. Ele também tem que estar bem, tem que estar, né, ali se sentindo confortável e bem para poder estar cuidando. Senão, a gente vai estar cuidando de 2 doentes daqui a pouco, né? Exato, e um daí não consegue aguentar, né? Exatamente. Bom, a gente chegou na hora então de focar no café junto comigo. A gente vai dar essa pausa para tomar um cafezinho, retomar o fôlego e continuar com foco na causa. A gente já tomou um cafezinho e agora a gente vai voltar com a doutora Renata e ela vai deixar a mensagem final dela para vocês que acompanharam a gente. Mas antes disso, curte, comenta, compartilha para que esse episódio chegue em mais pessoas possíveis, porque cuidados paliativos tem muita gente precisando e não sabe para onde recorrer. Então já começa curtindo, comentando e compartilhando. Eu acho que como mensagem principal eu gostaria de deixar a mensagem de uma frase que eu sigo, de um livro que eu li, de uma autora que é a precursora dos cuidados paliativos, né, que é Cecily Saunders, e ela embasa todo o meu conhecimento e todo o meu objetivo como paliativista, né? E essa frase ela é bem simples, mas ela resume todo esse cuidado. E ela fala o seguinte: curar nem sempre é possível, aliviar o sofrimento sempre que necessário, mas cuidar sempre. Então, acho que essa mensagem ela traz muito do que o cuidado paliativo como ele é importante, né, para mim e eu acho que para os doentes. Porque nem sempre a gente vai poder, como eu falei, curar as doenças, mas cuidar do paciente, cuidar da família, isso é primordial, isso a gente pode fazer, a gente deve fazer. Então, se você é um paciente ou se você tem um familiar que tem uma doença grave, que já tem um diagnóstico de uma doença incurável, que não está respondendo mais aos tratamentos, e você vê que o seu doente está precisando, né, de um acompanhamento mais integral, né, holístico, focando em conforto, alívio de sofrimento, né, para que esse paciente fique mais tranquilo, possa amenizar sintomas físicos, né, psicológicos. Eu acho que é importante você, primeiro, se inteirar desse conhecimento, né? E procurar ajuda, né? Hoje em dia tem vários profissionais aí que podem estar ajudando nesse sentido, que podem estar acompanhando a evolução dessas doenças e ajudando tanto o paciente quanto a família nessa trajetória dessa doença, no enfrentamento dessa doença. E eu gostaria de deixar aqui, então, os meus contatos, né, nas redes sociais, para vocês poderem acompanhar os conteúdos ou até mesmo, né, me conhecerem, né, a minha rede social própria, né, é a doutora Renata Stoebel, e eu também tenho da clínica onde eu atuo, eu trabalho, que é a clínica.palio. Então lá tem vários conteúdos também voltados para essa parte, né, do cuidado paliativo e outras questões médicas. Então se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver interesse, né, pode estar entrando em contato que a gente ajuda, que a gente dá uma orientação, né, do que fazer, do que não fazer, né, indicar profissionais, né. Eu gostaria de reiterar aqui um profissional que eu esqueci, e me perdoem, que é o assistente social, tão importante
para a gente lá no ambiente hospitalar, que resolvem vários pepinos, né, relacionados à família, a emprego. Então, me desculpem, eu acabei esquecendo, mas ele é muito importante, tão importante quanto todos os outros profissionais, e ele também faz parte dessa equipe, porque, né, ajuda em várias questões ali burocráticas, etc. Então, eu acho que a minha mensagem principal seria isso, né, que a gente está aqui para cuidar quando for possível, aliviar quando necessário, mas cuidar sempre. Nossa, doutora, eu agradeço muito, né, a tua presença, ter aceitado o nosso convite para estar aqui contribuindo. A sua voz, eu espero que chegue em muitos corações aí que assistam, né, o Foca na Causa. E eu agradeço demais que você tenha vindo até aqui na Foca Verna. E até a próxima, eu quero que a doutora volte outras vezes para falar sobre outras coisas, porque tem tanta coisa para falar, né? Tem, com certeza. Muito obrigada, de coração. Bom, eu que agradeço o convite, fico honrada, como eu já disse. É um tema muito importante, que eu acho que tem que ser realmente espalhado, tem que ser difundido aí para a gente diminuir preconceitos, tabus, né? Porque quanto mais as pessoas terem conhecimento, mais acesso também elas vão ter, né? Vão ter condições de poder se apropriar dessa especialidade, de ir atrás, né? E de se beneficiar do cuidado. Acho que quem vai se beneficiar são os pacientes que realmente precisam, né? Que têm indicação, né? Sim. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. E você que está aí, acompanha o Foca na Causa, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Olha, faz esse episódio chegar em muitas pessoas. Cuidados paliativos com a doutora Renata Stoibel. Obrigada e até a próxima.